Ponto de partida de sexta-feira no ar e como vocês sabem, não tem TP, não tem roteiro, sou eu, são vocês, é a nossa conversa através dos comentários, das provocações, das perguntas, às vezes até tem elogio, que vocês fazem ao longo da semana. Essa semana eu comecei falando de Donald Trump e na quarta-feira eu falei sobre pesquisas e o quão pouco as pesquisas de fato nos falam sobre o que esperar para agora, a eleição que vai acontecer domingo, primeiro turno das eleições municipais. E pois é, né? A gente tem pouca informação. Agora, como a eleição está muito em cima, eu acho que a gente não devia falar de Trump. Então, peguei comentários essencialmente do vídeo de quarta-feira. Vamos falar de eleição municipal. E eu queria começar com essas duas provocações aqui. Bernardo Perrupato. Pedro fazendo campanha velada para o Gabriel e para a Tabata, os dois candidatos dele. Mas seriam os meus também, tamo juntos. Tá bom? E tipo, compadre, olha o apelido que você escolheu. Isso diz tanto sobre o seu comentário. Olavo de Carvalho, não original. Christian Lynch, do canal Meio, assinou lista de intelectuais a favor do voto útil em bolos no primeiro turno. E aqui no ponto de partida, nenhuma menção de como esse tipo de atitude degrada a nossa democracia. Pisada de bola forte do meio, essa que se coloca sempre a favor da democracia. Deixa eu começar pela segunda, porque isso não tem nenhum sentido, Olavão. Nenhum. Em que o Christian manifestar a opinião dele diz qualquer coisa a respeito de ameaça à democracia? Nada. Desde quando a manifestação de uma opinião política representa algum tipo de ameaça à democracia, o cara considera que o voto útil no Boulos é a melhor estratégia para os eleitores paulistanos nessa eleição. Deixa ele achar. Eu discordo, por acaso, mas ele não é o único dos meus amigos que assinou esse manifesto. Isso aqui é uma eleição, cara. A gente está no meio de uma campanha, estamos chegando ao fim dela. Tem um monte de coisa em jogo. Tem uma direita radical aí no meio, tem um monte de debates acontecendo. E o debate se dá justamente dessa forma. As pessoas vão lá e defendem os candidatos que deveriam ganhar em circunstâncias X, Y, Z. Então, se o Christian, que é um cara que conhece política profundamente e que tem suas convicções a respeito de como funciona a democracia brasileira, chega à conclusão de que o voto no Boulos é o melhor que um paulistano pode fazer pelos motivos X, Y, Z, que bom que a gente vive num país em que ele pode manifestar essa opinião publicamente, em que ele pode, do alto da sua experiência, do seu conhecimento, tentar virar votos a favor do Boulos. Que bom. De novo, eu discordo, mas não tem nenhum problema. A gente não vai deixar de ser amigo, e dois, nós não vamos deixar de ser colegas de trabalho. E nós não vamos deixar de ser colegas de trabalho, fundamentalmente porque eu tenho um imenso respeito pela maneira como o Christian pensa a política. Então jogo jogado. Eu não compreendi de todo como que você construiu este argumento de que isso poderia representar, que um manifesto em favor de um candidato ou de uma candidata poderia manifestar uma ameaça à democracia. Não é. Se você está confuso a respeito de por que não é, eu o sinto muito. Eu acho que você está confuso a respeito do que democracia é. Mas, dadas as suas leituras, talvez não seja uma surpresa, não é mesmo? E agora, meus candidatos, Gabriel e Tabata. Vamos lá. Não são meus candidatos. Eu voto no Rio de Janeiro. Eu não votarei em Tabata Amaral e eu não votarei em Gabriel Azevedo. A única chance que eu terei de votar em ambos, fora a possibilidade real de um dos dois transferir seu título de eleitor para o Rio de Janeiro,
eles se lançando candidatos à presidência da República. Aí talvez eu possa votar ou possa não votar. A Tabata não pode ser candidata à presidência da República porque ela não tem idade para isso. Eu creio que eu sou bastante transparente a respeito da minha posição ideológica. Eu sou um liberal progressista, eu sou um social liberal. Em boa parte do mundo, isso é um troço que fica na centro-esquerda. No mundo ocidental todo, isso é um troço que fica na centro-esquerda, menos na América Latina. Na América Latina, a América Latina acha que liberais não questão da esquerda. E tudo bem, não me ofende de forma alguma. Eu tenho mais preocupação de pensar com clareza e deixar claro como que eu penso do que ter uma etiqueta assim colada na minha testa. Sou de esquerda, sou de direita, sou de centro, tudo mais. Tal. Eu acho que na América Latina eu estou claramente no centro, mas com viés progressista, né? Mas eu não sei se isso é importante. Isso posto, o que eu fiz naquele vídeo não foi uma avaliação sobre em quem que as pessoas deveriam votar ou não. Eu estava tentando ler o que pesquisas diferentes dizem e mostrando como que essas pesquisas são contraditórias. E existia documentado em todas as pesquisas um crescimento da Tabata. E as pesquisas deixam poucas coisas muito claras. Uma das poucas coisas claras que as pesquisas deixam é o seguinte: a Tabata, isso todas as pesquisas dizem, é a candidata que vence com facilidade tanto o Nunes quanto o Marçal no segundo turno. O Boulos perde para o Nunes e as pesquisas não chegam a uma conclusão se ele ganha ou perde para o Marçal. Em algumas pesquisas ele ganha e outras pesquisas ele perde. Boulos se você acha que o prefeito de São Paulo deveria ser uma pessoa progressista, a Tabata seria uma candidata melhor para os progressistas. Não vai ser ao que tudo indica. O Boulos não é um bom candidato para os progressistas, mas as pessoas votam com o coração, não votam com a razão. Então, um jogo jogado, tá tudo certo, não me ofende, entendeu? Mas o que eu estava mostrando era o que os números dizem. Aí tem uma última questão que Nunes e Marçal são a mesma coisa? Eu não acho que sejam. Eu acho que o Nunes é um cara do centrão. Sim, tem apoio do Bolsonaro. Segue sendo um cara do centrão que não passa de prefeito de São Paulo. As chances de ele virar governador são mínimas. O cara não é exatamente um cara carismático, né? Enquanto que o Pablo Marçal é um cara bastante mais radical do que o Nunes. Ele é um cara radical de direita e é um baita de um reacionário e pode perfeitamente usar a candidatura à prefeitura de São Paulo para se alavancar para a presidência da República. O que eu acho um risco, não necessariamente um risco para a democracia brasileira, mas certamente um risco para o tipo de política pública no qual eu acredito. Eu acho que a gente tem um problema de desigualdade grande por encarar que o reacionarismo do Marçal não teria condições de encarar. Mas, enfim, isso é uma discussão mais longa para outro vídeo. Então, num segundo turno, que é uma das possibilidades claras, que é um segundo turno entre Nunes e Marçal, eu acho o Nunes um candidato claramente preferível ao Marçal. Eu não acho que seja um segundo turno de voto nulo. E o Nunes ganha do Marçal com facilidade. Quer dizer, para quem considera que o Marçal é uma ameaça na presidência da República, eu considero, é preferível um segundo turno Nunes contra Marçal do que um segundo turno Boulos contra Marçal. Por quê? Porque Boulos pode ganhar em algumas pesquisas ou pode perder. O Nunes ganha. Então, do ponto de vista de voto útil pragmático. Agora, claro, se você considera que qualquer coisa de direita é igual, eu não considero, aí não faz nenhuma diferença, né? Então é isso. Temos uma eleição que está super aberta em São Paulo. E não dá para saber o que vai acontecer. Não dá para saber o que vai acontecer. Dois dos três
vão chegar ao segundo turno e existe a possibilidade de ser Nunes contra Marçal. É um cenário bastante raro, mas para mim é muito claro que a esquerda fez uma escolha arriscada. O Boulos é um cara que é percebido como radical, porque o Boulos era radical. Ele não é mais radical, mas isso é uma sutileza que eu vejo com nitidez e nem todo mundo vê. Essa transição é uma transição que você tem que fazer para você convencer as pessoas que você mudou de lugar, grandes eleitorados. Esse é um processo lento, esse não é um processo rápido. Mas, enfim, essa foi a escolha que o Partido dos Trabalhadores fez, apoiar o PSOL, apoiar o Boulos e esse é o cenário. Boulos perde do Nunes, isso é o que as pesquisas dizem, todas elas. E tem essa situação de não sabemos o que acontece numa eleição Boulos contra Marçal. E, por fim, Belo Horizonte, veja, eu estou intrigadíssimo com as pesquisas, e é isso que eu estava falando, eu estou intrigadíssimo com as pesquisas. O fato de que Quest de um lado, Quest Datafolha de um lado e Atlas do outro estão dando resultados tão absurdamente diferentes. Eu estou muito intrigado. Porque são pesquisas, as três pesquisas de qualidade, e isso quer dizer que uma delas está pelo menos uma delas está com uma modelagem muito errada a respeito de como é que é a demografia. De Belo Horizonte em particular e das grandes capitais brasileiras em geral. Porque em todas as pesquisas tem diferenças muito importantes entre Atlas de um lado e as outras do outro. Então, eu estou muito interessado e muito fascinado com os resultados dessas pesquisas, porque quando a gente for ver o resultado de fato da eleição e comparar com o que as pesquisas estavam dizendo, aí a gente vai ter, com uma certa nitidez, uma pista de quem que está fazendo a melhor leitura. E a partir dessa pista de quem está fazendo a melhor leitura de como é o corte demográfico brasileiro, a gente pode aprender um pouco mais sobre como está funcionando a cabeça do eleitor brasileiro. Eu sei que vocês todos... Veja, o liberal aqui pensa parecido com Gabriel Sim. E mais do que isso, alguns de vocês sabem porque isso é evidente, a gente já teve em vídeo juntos várias vezes e tal. O Gabriel é meu amigo pessoal. O Gabriel não é o único político que é meu amigo pessoal. Ele calha de ser alguém que pensa de forma parecida comigo. Eu tenho alguns amigos que são políticos e que são pessoas que me parecem muito íntegras e não pensam parecido comigo. E quando são políticos do Rio de Janeiro, é sempre, às vezes, nesses momentos de eleição, uma coisa meio de... Tem um certo constrangimento, né? De... Vai votar em mim, não vai? Eu... você faz o quê? Você mente, você fala a verdade e tal. O que eu falo sempre, porque isso é verdade, como jornalista eu não declaro voto. Eu declarei voto no segundo turno da eleição de 2022 porque ali me parecia que estava claro que havia uma ameaça à democracia. A eleição municipal não é uma ameaça à democracia. A possibilidade do Marçal crescer me parece uma ameaça à qualidade das políticas públicas brasileiras, à qualidade da gestão pública brasileira, que já não é muito boa. E isso é um problema, sim, mas isso não é a mesma coisa que a gente vai perder a democracia. Enfim, eu acho que tem muitas conversas que a gente tem que ter ao longo do segundo turno, tá bom? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Essa semana nós vamos lançar, nós já lançamos o streaming do Meio. É isso mesmo, tá? É um ícone na sua televisão, ali junto com Netflix, Globoplay, Disney Plus, Max, Prime, que vai ter programas novos do Meio. Documentários nossos. Vamos falar de como a tecnologia está afetando a sociedade, vamos falar de história do Brasil. Mas nesse nosso streaming é história do Brasil de verdade. Não é história do Brasil imaginada. Não tem teoria conspiratória. Vamos falar de política, vamos falar de religião. Teremos também programas e documentários licenciados que não são produzidos por nós.
Os convites começam a ser distribuídos essa semana. Alguns beta testers, os primeiros, nossos assinantes mais antigos já começaram a receber os convites, mas até o final desse mês, todos os assinantes premium do Mail vão ter acesso ao nosso material. Olha, assinante premium do Mail tinha um grande jornalismo para ler. Agora passa a ter uma opção em vídeo muito maior. A gente está realmente montando uma videoteca de muita qualidade. E assim que virar a vinheta, a gente vai falar um pouco mais disso. Vamos falar de... Sabe aquele outro streaming de história? Esse aqui é o ponto de partida. Ricardo Sodré. Eu assinaria o Meio, mas já assino o Brasil Paralelo. Os documentários deles são muito bons e muito bem feitos. Ricardo, deixa eu botar isso da seguinte forma. Os documentários que nós estamos já fazendo e produzindo são muito diferentes dos documentários que o Brasil Paralelo produz. Muito diferente mesmo. E não é por um ponto de vista ideológico. É por uma questão de... A gente não acredita... Estou tentando aqui construir o raciocínio. A gente não acredita que as universidades brasileiras são uma grande conspiração para distorcer e esconder do Brasil uma história do Brasil secreta que está escondida em algum lugar. Não, a gente acredita que o Brasil tem grandes historiadores que estão o tempo todo produzindo interpretações interessantes, instigantes. A gente acha que a escravidão foi um problemaço. A gente acha que a sociedade brasileira é erguida em cima de uma grande chaga que é o processo da escravidão, que boa parte da desigualdade brasileira se explica por esse processo. A gente tenta não brigar com fatos, a gente tenta não fingir que a ditadura de 1964 foi qualquer coisa que não uma ditadura. A gente não parte do princípio de que houve uma tentativa de revolução comunista em 1964. E não porque os comunistas não quisessem, porque querer eles queriam. É só que não tinha gente comunista o suficiente nesse país. Entendeu? Não adianta juntar meia dúzia de gaiatos em algum canto do país, dar um rifle para cada um e vamos fazer a revolução. Não vai. Não vai. Até o nosso exército, que é um exército medíocre, conseguiu dizimar em um ano guerrilha um pouco mais organizada que teve, e quando teve guerrilha um pouco mais organizada já foi nos anos 70, não nos anos 60. Então é diferente mesmo. E tudo bem. Mas a gente acha, e eu quero falar mais sobre isso ao longo da semana, mas a gente acha que obviamente se criou um debate a respeito do que o Brasil é. E a gente quer participar desse debate. E a gente vai participar desse debate com conhecimento institucionalizado, com os melhores professores das melhores universidades brasileiras, porque a gente realmente acha que os melhores professores das melhores universidades brasileiras têm muito a falar, têm muito a ensinar. A gente não acha que eles são comunistas, porque a maioria deles não são. Tem até uma meia dúzia que é. São raros, sabe? Enfim, a gente acredita em ciência. A gente acredita em ciência não porque ciência é algum tipo de substituto de religião, mas por conta do método científico, entendeu? Que é o trabalho duro de ir juntando fatos aos caquinhos
e montando eles e construindo teses a partir daí, mas com a obrigação de você comprovar a partir de documentação por que você chegou a uma determinada tese, a partir de pesquisa, por que você chegou a uma determinada tese, e tendo um conjunto de pares, pessoas igualmente formadas naquela disciplina, que compartilham daqueles mesmos conhecimentos técnicos, se juntando para analisar o seu trabalho, para dizer que se ele está impecável ou não está. Então, a gente acredita no método científico, não por fé, mas porque é uma técnica para você chegar à melhor versão possível da verdade. E essa crença no método científico é o que sustenta a nossa maneira de produzir documentários, de produzir programas. Nisso a gente é diferente do Brasil Paralelo. E vamos lá. Vamos lá no sentido de temos um debate para ter. É importante ter debate. Democracias funcionam assim. Rafael Fried. Pedro, tem uma dúvida. Até que ponto a divulgação das pesquisas pode influenciar o resultado eleitoral? Por exemplo, será que se não houvesse essa divulgação, o voto útil não iria diminuir e voltaríamos realmente em quem desejamos? Outra pergunta. Outro comentário. Adelson PB. O voto útil evidencia que essas pesquisas deveriam ser proibidas, influenciam o pleito. Eu discordo de vocês dois. Eu acho que a gente vota em quem a gente quer. Vocês estão partindo do princípio, o raciocínio que vocês estão fazendo é o seguinte, que existe um voto puro e esse voto é bom. E existe um voto de alguma forma corrompido, que é o voto influenciado por informações que você não deveria ter a respeito de como as outras pessoas estão pensando na sociedade. Eu não penso assim. Eu acho que não existe voto puro. Eu acho que o voto deve ser dado por eleitores que tenham à sua disposição a maior quantidade possível de informação para tomar as suas decisões. Esse tipo de decisão passa, por exemplo, por qual é a personalidade dos candidatos. Isso é uma das coisas que você aprende nos debates, isso é uma coisa que você aprende ao longo da campanha. Quais são os programas de governo, quais são as ideias, quais são os valores desses candidatos. Você também aprende isso. Qual é a tese que você, eleitor, constrói a respeito de quais são os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo governo da sua cidade? Isso você descobre lendo o jornal, ouvindo podcasts, assistindo televisão, acompanhando pela internet, mesmo pelas redes sociais. Você vai construindo aos poucos uma ideia de o que falta na sua cidade, e você tempera isso com a sua experiência pessoal de vida naquela cidade. O que faz falta para você, o que não faz falta, o que você acha que faz falta em alguns outros cantos, você percebe a ideia. Então, você junta todas essas informações e você tempera elas com uma outra coisa, que é qual é o seu olhar ideológico, qual é a sua tese a respeito de o papel do Estado, entendeu? Você junta tudo isso e você tem um mapa que você usa para votar. Mas tem um outro jogo que acontece numa eleição, ainda mais quando uma eleição ocorre em 2 turnos, que é o seguinte: o que eu não quero? O que eu acho muito ruim? E o que eu acho muito ruim está diretamente relacionado com, olha, eu gosto do fulano, eu gosto da fulana, mas eu não acho o Beltrano, a Beltrana terríveis. Já Cicrano, nossa senhora, Cicrano chegar à prefeitura, não quero de jeito nenhum. Aí você está vendo um jogo que a Beltrana pode vencer a Cicrana. Já o fulano não tem chance de chegar. Eu prefiro ter a informação de que talvez eu devesse fazer um voto estratégico. Eu realmente gosto muito da fulana. Mas eu prefiro a Beltrana a Cicrana.
E como essa é uma briga entre a Beltrana e a Cicrana, eu prefiro votar na Beltrana. Não é que... Cara, isso é do jogo. Eu acho que a informação das pesquisas é uma informação muito preciosa. É importante saber ler pesquisa. Eu acho que isso é um trabalho que cabe à imprensa, inclusive, ajudar as pessoas a fazer a leitura das pesquisas, inclusive na compreensão de que... como é que as metodologias podem influenciar, tudo mais. E quando você pega momentos como esse, em que as pesquisas estão dando resultados muito díspares, aí você tem que ter a humildade de dizer: eu não sei o que vai acontecer perante essas pesquisas. Alguém está muito errado. Claro que o fato de a Quest e o Datafolha estarem mais parecidas uma com a outra e a Atlas Intel está mais diferente, isso dá uma informação que é uma informação relevante. Agora, ainda assim, existem algumas informações nas quais todas as pesquisas concordam. Nunes vence do Boulos. É difícil avaliar o que acontece Boulos e Marçal, entende? Nunes vence do Marçal. A gente tem que... Eu não acho o voto útil indigno e eu vou além. Eu trocentas vezes na minha vida, nem sempre, nem todas as eleições, porque depende do que está em jogo, mas trocentas vezes na minha vida fiz voto útil. Eu acho que é um voto racional, eu acho um voto extremamente razoável e depende do seu objetivo estratégico. Essa é uma eleição que eu acho que marcação de posição é importante. Em outras eleições, quando eu acho que há muito mais em jogo, eu me comporto de forma diferente. Cada eleição é uma eleição e, de novo, para cada eleitor, isso é dado por uma leitura que cada um individualmente faz do cenário político. Tiago SS90. Pedro, entre aspas, vai ser com emoção. Estava me referindo à eleição de domingo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, 2 pontos, rindo em Recife. Tiago, eu falo no Recife. João Campos, que eu acho bacana de ver esse tipo de situação, entendeu? Quando mais de 70% numa cidade vai votar na reeleição do prefeito, é que esse camarada é muito querido, né? Deixou de ser um voto ideológico, um voto de... As pessoas gostam do governo dele. Quiséssemos ter mais políticos como esse. Aqui no Rio a gente não está tão distante disso, não. Ainda assim, existe uma vaga chance de ter um segundo turno. Acho que nada. Gente, domingo, eu, Christian, Marilis, Flávia Tavares, nós vamos estar no estúdio do Rio. A gente vai receber vários cientistas políticos a partir das 17 live, até termos os resultados de todas as eleições e produzirmos uma pensata a partir dos resultados. Vem com a gente acompanhar a eleição. Nesse domingo, junte-se a mim e a equipe do MEI e participe do nosso especial Eleições 2024. A gente vai estar ao vivo a partir das 5 horas da tarde com uma live especial para acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno das eleições municipais. Vão estar comigo Marilis Pereira Jorge, Flávia Tavares e Christian Lynch. A gente também vai contar com a repórter especial Luciana Lima, direto do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, além de participações de especialistas como Jairo Nicolau, Ana Carolina Evangelista, Juliano Spayer e Carolina Botelho. A gente se vê ao vivo domingo aqui no MEI.